Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui de aquecimento do evento Upgrade Contador. Esse evento vai acontecer presencialmente no dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina. E a gente tem muitos nomes importantes que vão agregar demais a esse evento. E um desses nomes que está aí muito em voga é do Roberto Dias Duarte, expert em inteligência artificial para empresas de contabilidade. A pergunta é para você aí: você já está usando esse recurso aí na sua empresa de contabilidade? Inteligência artificial já pelo menos faz parte dos seus planos? E aí, eu vou chamar ele para o palco. Roberto Dias Duarte, bom dia, tudo bem? Está aí sem áudio. Ativar o som sempre sem áudio a primeira vez. É uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui nesse evento maravilhoso da SCI. Quero agradecer muito o convite de vocês e, enfim, vamos debater o assunto. Ô, Roberto, a gente vai ter esse evento que vai ser presencial, né? E a primeira já quero convidar a audiência. Os ingressos já estão à venda, tá? Você pode fazer sua compra de ingresso. Tem o link aí no chat para vocês. E também, se você não quer comprar já, entra na comunidade do evento para se inscrever nessa comunidade e ficar sabendo, receber os alertas das lives e tudo mais que há. Então, gente, esse evento presencial é uma oportunidade de você estar aí lado a lado com várias personalidades. A gente vai ter Samidana no evento, a gente vai ter o Roberto, maravilhoso, que está aqui com a gente vai ter Fernando Schuller, jornalista aí do Grupo Bandeirantes, a gente vai ter também o Lucas, que é CEO da Reut, falando de reforma tributária. Enfim, Geni e João Paulo falando de gestão no departamento pessoal para as empresas de contabilidade. Muita gente boa. É simplesmente assim: os melhores do Brasil em suas áreas estarão lá e você não pode perder a oportunidade de estar participando desse evento. Só vem com a gente, tá? Vai dar tudo certo e vocês vão sair de lá cheio de insights para aplicar imediatamente depois do evento. Estamos muito animados com isso. Esse evento é uma realização da SCI Sistemas Contábeis, que está aí completando 35 anos, e do Sescom Blumenau Vale Europeu. Muito bem dito isso, Roberto. E aí, as empresas que não estão se preparando, o que dizer para elas? Inteligência artificial é tão necessário assim? Não é só uma modinha aí? Magda, vou começar saudando aqui a audiência, né? O Geraldo, o Zanoni, contabilidade, está aqui. Marco Antônio Muniz, show de bola, aluno nosso, né? Não é ex-aluno. Aluno nosso nunca é esse, é sempre aluno, porque esse mundo da inteligência artificial é um mundo de aprendizado constante. Fernando, Bruno Abrantes, perdão, estava conversando agora com ele no WhatsApp, vou responder sua pergunta aqui agora. O Monique, Ellington, Ricardo Pereira, Ricardo também, aluno, Monique aluna, Tiago Romeu, show de bola, Newton Tavares, sensacional, Simone, Marco Antônio de novo aqui, show, gente, muito obrigado. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, vocês me perdoem, que senão a gente vai passar o tempo inteiro aqui só cumprimentando a todos vocês. Mas, Magda, olha que coisa interessante, né? O Bruno me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, ele me acompanha nas lives há muito tempo, lá no Instagram, e ele está preocupado. Eu vou até ler aqui a pergunta dele. Ele está preocupado porque ele está vendo meus vídeos e está preocupado com a extinção da contabilidade no futuro. E ele me pergunta se eu acho que vale a pena cursar ciências contábeis ou seria melhor fazer alguma coisa na área de tecnologia da informação. Ô Bruno, eu sou uma pessoa extremamente objetiva, extremamente franca, tá? Eu não tenho meias palavras, não. Quem me conhece sabe disso. O mundo da tecnologia está passando por uma transformação muito grande. Para você ter ideia, nesses 2 últimos anos, as empresas, as Big Techs, Apple, Amazon, Microsoft, OpenAI, Google, reduziram em 50% a contratação de pessoas em início de carreira, de desenvolvedores em início de carreira. Por que isso? Porque está havendo um processo de redução da turma jovem e substituição da turma jovem por IA.
Na realidade, não é uma substituição de pessoas, é uma substituição de tarefas, né? O que eu digo é que a IA não acaba com profissões, ela acaba com a mediocridade, com pessoas medianas, com entregas que tanto faz, tanto fez. Isso é verdade, sim, e os números já comprovam essa história. Mas, por outro lado, está havendo, na área de tecnologia, uma valorização muito grande das pessoas com mais experiência, os seniores, né, ou seniors, como queiram. Por quê? Porque a experiência é fundamental nesse mundo, nesse processo de transição. Na contabilidade, eu vejo que segue o mesmo caminho. E mais do que isso, nós vivemos hoje, na minha forma de enxergar, o momento de maior oportunidade desde 1494, quando Luca Pacioli publicou o Tratado das Partidas Dobradas, como um momento de prosperidade no mundo contábil. Mas por que isso? Porque a IA permite, por meio de agências, que você transforme a sua experiência, o seu conhecimento em agentes autônomos de inteligência artificial. Bom, dito tudo isso, resposta direta para você. Faça contabilidade, mas aprenda tecnologia. Porque é justamente essa união que vai fazer com que você tenha prosperidade e diferencial competitivo inigualável. Tá? E eu digo a mesma coisa para o pessoal de TI, tá? O que significa ter experiência no mundo da tecnologia da informação? É entender os recursos tecnológicos aplicados a uma área de negócios. E é por isso que os iniciantes, os trainees, os estagiários, têm mais dificuldade de conseguir posições. Então, você que está começando na área de TI também, aproveite e entenda de negócios, né? Faça um curso, um estágio, enfim. Muito bom, é isso aí. A gente tem que sempre estar evoluindo, né? Independente de que carreira a gente seguir. Gente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente nunca mais vai parar de estudar. Nunca mais. Então, não adianta você achar que já sabe tudo da sua profissão e acabou. A gente está só na pontinha, né, Roberto, da questão da inteligência artificial, e aí a gente tem um universo para descobrir ainda. E a gente vai precisar se dedicar. E quem não estiver construindo IA vai ser usuário, né? Exato. O que acontece é que o fato, né, os dados, os fatos, a ciência, ela existe, esses fatos, esses dados, a ciência existe independentemente da sua vontade, independentemente de você gostar ou não, independentemente de você concordar ou não. O fato, ele está ali, colocado em cima da mesa. Quando você está preparado para esse fato que traz uma mudança na sua realidade, você transforma isso em oportunidade. E quando você fica simplesmente parado de boca aberta no trono do apartamento esperando a morte chegar, ela chega como ameaça, né? Uma morte metafórica, aí, como diria Raul Seixas. Enfim, a oportunidade ou ameaça só depende de você, né? E esse é um dos recados, né? Lógico que no Upgrade Contador a gente vai ter aí diversas personalidades se aprofundando e, de uma forma geral, o evento está muito conectado com o IA, né? A gente já entrevistou aqui o Marcelo Lombardo, CEO da OMIE, e aí ele estava contando para a gente das tendências aí mundo afora, e ele falou bastante com relação à questão da IA para aumentar a produtividade de uma forma geral. É esse mesmo caminho, Roberto? Sim, sim, mas o conceito de produtividade, que é um conceito muito falado e pouco explicado, né? Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando em uma razão, ou uma divisão, uma razão, entre a receita e o custo. Ou seja, produtividade é o tanto que eu gero a mais de riqueza em função dos recursos, no final do dia, recursos financeiros, que eu invisto para gerar essa riqueza. E aí, olhando para produtividade, sim, mas não é apenas eficiência operacional. Muita gente confunde produtividade com eficiência operacional. São coisas correlatas, mas distintas, tá? Eficiência operacional significa que você vai fazer cada vez melhor, cada vez mais bem feito.
O problema, imagina o seguinte, imagina que você tem uma empresa de transporte de mudanças, tá? De transporte de mercadorias. E essa empresa usa carroças. Você trabalhar a carroça, o cavalo, para ter mais eficiência operacional, significa que você vai conseguir, com aquela carroça, com aquele cavalo, transportar mais carga em menor tempo. Mas isso não quer dizer efetivamente que você está tendo mais produtividade. Porque se você troca o cavalo, a carroça, por um veículo autônomo, por um caminhão que nem motorista precisa, você vai ter muito mais receita com muito menor custo. Aí você tem realmente a produtividade e não somente eficiência operacional. E a gente está vivendo exatamente esse momento no mundo dos serviços intelectuais. Contabilidade, direito, engenharia, arquitetura, consultoria, gestão de uma forma geral, recursos humanos. É o momento de trocar a sua carroça, o seu cavalinho, por um caminhão autônomo. E aí vem a pergunta: tá, mas se eu trocar a carroça pelo caminhão autônomo, o que vai ser da pessoa que dirige a carroça? Onde que ela vai parar? Não, não vai parar, né? É exatamente esse ponto. Ao invés de termos pessoas executando atividades operacionais, nós vamos ter pessoas construindo veículos autônomos, determinando rotas, determinando trajetos, estratégias, formas de captar novos clientes. Então isso muda, não é a operação do seu escritório de contabilidade, muda é o modelo de negócios do seu escritório de contabilidade. Isso eu tenho batido muito. E enquanto você estiver olhando pelo retrovisor da história da civilização, ou seja, olhando para a sua carroça e para o seu cavalo, você não vai entender de fato o potencial da inteligência artificial aplicada ao seu negócio, que está ligado exatamente na geração de novas receitas, oportunidades ligadas a novos produtos, novos serviços, novos mercados. Muito bom. Gente, aí, estão gostando? Comenta aí no chat. Pega esse link, chama os colegas para vir para cá, porque esse assunto é muito importante. E se você quiser estar presencialmente com o Roberto, o Upgrade Contador será dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina. Venha uns dias antes, aproveite para fazer turismo. A região aqui é linda. O evento vai ser no Teatro Carlos Gomes, um local histórico de Blumenau, muito bonito, 100% reformado para o evento. Então, gente, comprem seus ingressos, garantam suas vagas. O lote 1 são só para 200 pessoas. Então, aproveite, clica, o link está aqui no chat. E aí, esse evento é para 800 pessoas. Então, aproveite, já se inscreva para estar lá com o Roberto, com a SCI, com o Sescom Blumenau. Lembrando, inclusive, se você é cliente SCI ou se você é associado ao Sescom Blumenau, tem voucher de 50% de desconto sobre o valor do lote. Aproveite! Se você ainda não tem seu voucher, pega lá, dá uma olhadinha nos seus e-mails, vê se já não recebeu, ou entra em contato com as instituições aí, com a SCI ou com o Sescom Blumenau. Os patrocinadores também têm voucher de desconto. Então, fiquem atentos aos e-mails de vocês, tá bem? Vamos lá, então. Aeroporto aqui, gente, aeroporto de Navegantes, tá? Pode pegar o voo para o aeroporto de Navegantes. Roberto. Muito bem, Magda. Tem uma coisa interessante que eu tenho reparado nos comentários que eu recebo, nas mensagens que eu recebo. Obviamente eu não consigo responder a todo mundo, né, o tempo inteiro, mas esses momentos ao vivo aqui são importantes para a gente esclarecer algumas dúvidas. Muita gente confunde inteligência artificial com chatbot. É um ponto muito, muito, muito importante. Muita gente acha que pelo simples fato de estar usando o ChatGPT ou Gemini ou Claude, ou seja lá o que for, ele já está assim, se considerando imerso no mundo da IA. E isso não é verdade. O ChatGPT ou qualquer outro chatbot é só um pedaço minúsculo, minúsculo do mundo da inteligência artificial. Tá? Nós estamos falando aqui em conceitos que são muito importantes. Primeiro, a gente tem que separar o que é um sistema. Aqui eu não vou
fazer uma aula, né? O objetivo nosso não é esse, mas alguns conceitos são importantes para a gente deixar claro aqui para a turma. Nós estamos falando de um mundo que você vive hoje, que é um mundo de sistemas determinísticos. O que é um sistema determinístico? É o sistema tradicional que você tem hoje, que eles têm regras codificadas com um programa de computador, né, com uma linguagem de programação, e que para todo input, para toda entrada de dados, ele tem a mesma saída. Para todo input, ele tem o mesmo output. É determinístico, ou seja, uma entrada, uma saída, um processo que garante a mesma resposta sempre. Quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, a gente está falando de um mecanismo tecnológico que é capaz de gerar conteúdos, imagens, músicas, vídeos, código, a partir de um comando chamado prompt. E esse modelo da inteligência artificial, ele é probabilístico. Por isso que você raramente, ou quase nunca, ou vou te falar para a verdade, nunca recebe a mesma resposta quando você faz uma pergunta no ChatGPT, ou no Claude, ou no Gemini, ou no DeepSeek, ou no Manus, ou seja lá em qual for a ferramenta. Agora, o chatbot é uma forma de interação com a inteligência artificial generativa. Você coloca um prompt, uma pergunta, e ele te dá uma resposta. Um prompt, uma pergunta ou um comando. E aí entra um aspecto importante. Para você começar a obter respostas mais corretas, mais atualizadas, mais adequadas, é importante você entender um negócio que chama engenharia de prompts. Engenharia de prompt é simplesmente você entender o raciocínio de comunicação com o mecanismo de IA generativa. E dica simples aqui para todo mundo. Quando você começa a usar 5 elementos num prompt, você começa a ter respostas melhores. Por exemplo, você coloca assim, papel. Atue como contador, atue como profissional de departamento pessoal, atue como advogado trabalhista, atue como profissional de marketing especializado em Instagram. Esse é o papel que você vai colocar lá no início do seu prompt para ter uma resposta boa. Depois você coloca tarefa. Sua tarefa é elaborar um texto para publicação ou elaborar uma narração para uma publicação, né? Então, você coloca a tarefa, e nesse caso específico que eu citei no exemplo, a gente colocou mais dois elementos, tarefa e estilo. Narração é diferente de texto, de legenda, né? Então, papel, tarefa, estilo, e estilo formato, né? Muitas vezes eu recomendo que coloque também o público-alvo. O público-alvo é o microempreendedor individual, o público-alvo é o profissional da área de saúde, porque isso muda o jeito de falar, né, o jeito da resposta e o contexto adicional. Então, quando você começa a criar prompts mais estruturados, você começa a ter respostas melhores, até mesmo para fazer análises contábeis fiscais trabalhistas, né, para fazer uma análise horizontal, vertical de DRE, de balancetes, de análise de convenções coletivas, de folha de pagamento. Se você usa prompts mais estruturados, você começa a ter resultados melhores. Porém, os chatbots, todos eles, vou enfatizar, todos eles são extremamente limitados. Eles têm uma janela de contexto. O que é janela de contexto? É a memória recente dele. Eles limitada, pequena, muito pequena. Eles têm uma capacidade de processar dados muito, muito, muito limitada. Só para vocês terem uma ideia, ele só consegue processar uma planilha, uma DRE, uma folha de pagamento durante 60 segundos, no máximo. Então, muitas vezes ele tem que pegar a DRE, extrair os dados, fazer os cálculos, fazer a análise, e 60 segundos é muito pouco para isso. Então, ele tem essa limitação, todos eles têm. Eles têm limitação também de caracteres que ele pode colocar como resposta, que chama, o nome técnico aqui, né, para quem quiser pesquisar depois, é Max Output Tokens, né, a quantidade máxima de palavras ou de tokens que ele pode colocar como resultado. Ele tem limitação, a mais importante de todas. Imagina que você está aí na sua empresa e você fala o seguinte: nós vamos montar um time de futebol. Um time de futebol, aquele dos pernas de pau mesmo, né? E vai jogar contra o melhor jogador do mundo. Eu nem sei quem é, que eu não entendo muito de futebol.
vai, o Cristiano Ronaldo, vamos supor, né? Vamos supor que seja ele. Não sei, me corrija aí, gente, me ajuda aí, né? Que esse assunto eu não entendo. Se você tem 11 jogadores da sua empresa, perna de pau mesmo, né? Jogador de várzea, e vai jogar contra um só, não tem jeito desse um só ganhar contra o outro time. Não tem jeito. Então, quando você está falando com o chatbot, é um processador só contra. E aí ele não consegue ganhar o jogo. Né? Na hora que a gente começa a criar agentes, o que é um agente? Agente é. Mas isso aqui, metaforicamente falando, né? Isso aqui é um agente cenográfico. Ele observa o meio ambiente, ele toma decisões, ele tem uma memória. Então, na hora que ele vai cair lá na escada, ele toma uma decisão e volta, né? Isso aqui é um agente cenográfico. O que é um agente de inteligência artificial para uma atividade intelectual? É um mecanismo que usa inteligência artificial generativa, que toma decisões, que observa o meio ambiente, que tem uma memória. Então, um agente pode, por exemplo, observar seu e-mail, verificar se naquele e-mail tem uma convenção coletiva de trabalho, extrair os dados, passar para outro agente extrair os dados, ele extrai os dados, outro agente vai lá e analisa, outro agente vai lá e redige as respostas. Ou seja, você tem 4 agentes ali num processo que chama workflow agêntico, né? O nome bonito pra caramba, né? Workflow agêntico, ou seja, um fluxo de processos com base em agentes que tomam decisões. Isso você pode fazer para analisar uma DRE, uma folha de pagamento, uma DAS, um SPED, qualquer coisa. E o que isso se diferencia do modelo tradicional de robotização, de automação tradicional por exemplo, programação ou RPAs? A programação e a RPA, o Robotic Process Automation, eles são determinísticos, eles não tomam decisões assim, baseadas no contexto, seguem simplesmente uma regra. O agente não. Ele observa o e-mail. Se tem ali naquele e-mail uma DRE, ele manda para outro agente extrair. Se não tem, se tem, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho, ele manda para o agente que extrai a convenção coletiva de trabalho. Então ele analisa, ele interpreta, ele toma decisões. E que não são decisões muito, vamos dizer assim, não são nada determinísticas, né? Não são estáveis. Ele analisa realmente e toma decisão. E aí que entra a beleza da coisa. O modelo de workflow com agentes é o que a contabilidade precisa, porque ele junta tudo que tem de melhor do RPA, que é o fluxo de trabalho, com a inteligência da IA generativa. Ou seja, se você só está usando o chat GPT, você está ali no pré-primário do uso de IA. Você está bem no inicinho. Você tem que aprender engenharia de prompt, você tem que aprender a criar seu próprio GPT, você tem que aprender a criar agentes, e você tem que aprender a criar workflow agêntico. É aí que está a beleza. É aí que você vai garantir a sua imortalidade. É isso mesmo, sua imortalidade. Você vai pegar tudo que você sabe, criar um agente para aquilo. Imagina, eu sou muito bom, passou agora em imposto de renda, né? Sou muito bom em imposto de renda, hipoteticamente falando, né? Porque eu não sou. Aí eu crio um agente que faz análise da legislação do imposto de renda, outro que faz análise das instruções normativas, outro que faz análise das soluções de consulta, e outro que está programado para fazer os cálculos do imposto de renda. Aí você coloca um agente para monitorar o e-mail, o WhatsApp, ou seu portal, chegou uma pergunta, esse agente faz o que a gente chama de orquestração. Ele manda num workflow ali para cada um dos agentes tomando decisão e manda uma resposta de volta para o seu cliente ou para a sua equipe. Né? Então, essa é a beleza da imortalidade da IA que te traz um novo modelo de negócio. De novo, você não precisa mais da carroça. Você precisa criar os veículos autônomos que vão te trazer essa prosperidade, essa imortalidade, essa eternidade e mais ainda, né? O seu trabalho passa a ser não mais executar as tarefas, e sim criar workflows agênticos. Ficou claro? Isso. Nossa, ficou super didático. Ficou Ah, muito bom. Parabéns, que explanação fantástica, Roberto. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente aprende a fazer os agentes, os GPTs,
né? Parece que a gente fica tão feliz com aquilo que depois fica difícil querer fazer os agentes, né? É verdade. Vou dar um passo atrás. O que que um GPT, no mundo do chat GPT, a gente chama de GPT personalizado, ou em inglês Custom GPTs, né? GPT personalizado. No Claude tem projetos e no Gemini tem GEMS, né? GEMS. O que que é isso? É quando você personaliza o chatbot para responder com base em uma instrução, um prompt, e com base em uma base de conhecimento que você fez a curadoria, ou seja, fez a seleção sobre o que é que o agente vai consultar antes de dar a resposta. Então, o GPT, o projeto, o GEM, eles são muito interessantes para tarefas de complexidade baixa e média. Por quê? Porque eles têm limitação de janela de contexto, ele tem limitação de palavras no Max Output Tokens, né, as respostas, ele tem limitação de base de conhecimento e a maior limitação é exatamente aquela que eu falei. Um GPT que você constrói para imposto de renda, ele vai fazer tudo sozinho. Se eu crio um workflow agêntico, eu faço o seguinte: primeiro, a gente vai entender a pergunta do usuário. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso agora e deu respostas extraordinárias. Então, primeiro a gente recebe a pergunta e entende a pergunta, porque muitas vezes o que a pessoa pergunta não é exatamente aquilo que ela quer perguntar, né? O segundo agente pesquisa nas soluções de consulta da Receita Federal se há alguma resposta. O terceiro agente pergunta, faz a pesquisa nas instruções normativas. O quarto agente faz a pesquisa no perguntão, né, do imposto de renda. O quinto agente faz a pesquisa na legislação. O sexto agente faz a redação da resposta final e o sétimo entrega a resposta. Então, assim, é imbatível, não tem como, é um time de 7 contra 1, né? A resposta do agente é muito mais precisa, é muito mais bem elaborada, é muito mais fundamentada do que a de um simples custom GPT ou de um Gemini ou de um projeto. Então é o seguinte, aprender a criar GPTs é importante, mas para tarefas de baixa complexidade e que dependem de uma base de conhecimento muito limitada. Quando a gente passa a trabalhar com consultas ou processos que estão ligados à área fiscal, à área trabalhista, à área de direito, à área de consultoria, os GPTs já não funcionam mais. Né? Vocês podem fazer testes aí à vontade que vocês vão se decepcionar. E aquela história, assim, quando a gente está aprendendo a dirigir, né, pensa lá, primeiro carro que você dirige é um Uno Mille, vamos supor, né, um Fusca, é Isso tudo nem de existe bom. mais, Roberto. Hã? Não existe mais. Ah, não, não existe mais. Então tá. Idade, né? É foda, né? Então, sei lá qual que é o carro hoje que tem o Kwid. Então, quando você começa a aprender a dirigir ali, qualquer carro é o melhor do mundo para você, né? É o melhor do mundo, é o que tem para hoje. Mas aos poucos você vai percebendo que tem os veículos adequados a cada situação. E muita gente me pergunta também assim, qual que é a melhor IA? Isso não existe, tá, gente? Se alguém fala isso para você, a pessoa não sabe a hora que está com fome. Por quê? Porque a resposta está ligada à mesma questão, vou fazer a metáfora com automóveis. Qual que é o melhor automóvel? Não existe isso. Né? Você tem um automóvel que é bom para estradas off-road, né? Para trabalhar na terra, em terrenos mais agressivos. Você tem automóveis muito bons para estrada, você tem automóvel melhor para urbano, para veículo urbano, você tem automóvel para carga, você tem automóvel para família, você tem automóvel esportivo. Então, o bom dos agentes é que você usa uma conjunção de modelos de IA para cada tarefa que ele vai executar. Né? Eu, por exemplo, uso muito o Gemini, o modelo 2.0 Pro e o 2.0 Flash para extrair dados de DRE, de convenção coletiva, de balanço, de extrair dado de alguma coisa. Eu uso para cálculos, aí tem vários modelos que são bons. Para análise, para raciocínio, aí a gente tem modelos específicos. A gente tem o Cloud 4.0, a gente tem o modelo O3, o modelo O4, a gente tem
De raciocínio, basicamente isso, né? São os que eu mais uso. Enfim, não adianta achar que a inteligência artificial é igual torcida de futebol, que tem um que eu gosto, outro que eu não gosto. É usar o que tem de melhor para cada situação. Perfeito, Roberto. Deixa eu colocar aqui na tela. Wellington acabou de chegar, diretor, sócio fundador da SCI. Bom dia, Wellington, tudo bem? Bom dia, antes tarde do que nunca, né? Mas aí, são agendas, né? Agenda médica. E daqueles médicos que é marcado com 3 meses de antecedência, não tem o que fazer, tem que estar lá, né? Mas é Wellington, isso aí. por causa disso. Mas, gente, olha só. Quero dizer, Wellington, esse evento aí vai ser sensacional. A gente está vendo aqui, o Roberto está aqui com a gente. É o melhor da IA da contabilidade no Brasil. Ou do mundo, né, Roberto? Sem falsa modéstia, porque a gente não vê gente pelo mundo fazendo isso que o Roberto está fazendo. A gente tem clientes, né, alunos em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos, e realmente são poucas as pessoas no mundo que estão estudando profundamente a aplicação de IA na contabilidade, que é diferente da aplicação no marketing, que é diferente na área de saúde, que é diferente no direito. Lógico. Né? É bem diferente no direito. Então, assim, sem falsa modéstia, eu estou entre uma das pessoas que mais conhece esse tema no mundo. Não, o Roberto é um estudioso. Roberto, eu conheci ele no interior de São Paulo, lá em Atibaia, e lá por 2008, 2009. Esses eventos de contabilidade, eles são muito técnicos, mas na área contábil, né? Aí daqui a pouco eu vejo aquele cara lá falando de layout de SPED. Meu, aquilo ali para mim é que nem um cachorro ganhar um osso, né, cara? E eu vendo aquilo aí falando na minha língua, né? Eu disse, pô, mas ele tá explicando isso para contador, cara. O cara é maluco. E acabou a palestra, fui lá parabenizar ele, cumprimentar, e foi uma sintonia desde lá. A gente vive se batendo aí, se cruzando nesse mundo aí dos negócios na área contábil. E Roberto realmente tem um conhecimento, cara, que vem lá de trás, é o cara que conhece de bit, né? Porque né, não é millennium, é o cara que conhece a fundo isso aí. Isso faz muita diferença, porque quando a gente conhece as coisas, hoje as coisas estão sendo ensinadas e entregues, tudo muito pronto, né? E qual é a vantagem? A vantagem é lógica, a velocidade de entrega, mas quando dá um problema, como se aprofundar para resolver isso? Entender o que tem por baixo de todo esse negócio aí, né? E aí que vem os problemas, né? As lentidões, as performances e por aí vai, e software mal feito e por aí vai. Por isso que existe um monte de sistema que acaba nem durando 1 ano, 2 anos, eles acabam morrendo na casca, né? E o Roberto, na época, ele representava uma marca concorrente da SCI, né? Trabalhava na nossa querida Mastermac, nossos amigos lá do Beto, né? E ele era dela. Mesmo assim, criamos uma relação maravilhosa. Eu, como o mundo dá volta, hoje o Beto, a Mastermac, somos sócios em um outro empreendimento, em outro negócio. Olha só como, né? O mundo dá voltas, né? Quando é que eu imaginava que isso ia acontecer lá em 2010, 2009, né? E hoje o Roberto tem essa parceria aí com a Magda, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso aqui no Brasil de inteligência artificial para o mundo contábil. Estava quicando ali. O Roberto teve essa visão maravilhosa e tá aí, né, gente? Sucesso, né? Falando, entregando coisas, entregando qualidade, né? Entregando coisas que fazem sentido para o contador. A gente fica assim muito perdido às vezes na internet, é muita oferta e, cara, às vezes assim o pessoal vende muita facilidade na internet, são técnicas, né? Vende muitas facilidades. Cara, posso afirmar para vocês que com o Roberto vocês vão estar garantidos com um produto, um resultado. Você vai ter um produto bom, vai ter uma entrega boa, né? Porque eu conheço ele, eu ponho a minha mão no fogo, né? E por isso, Roberto foi convidado, né? Eu venho dizendo aqui nessas nossas lives, todo o pessoal que está nesse evento foi pensado
convidado a dedo, né? Então, Roberto vem para Blumenau, né? Ele não queria vir, mas aí a gente obrigou ele a vir, né? Ele só quer ficar em BH, E aí, Roberto está vindo aí, ele entendeu a importância, né? Está vindo aí para o nosso evento, para brilhantar o nosso evento. Vai fazer um evento paralelo lá também com os alunos deles, né? São 150, 200 alunos que vão fazer numa sala, num setor lá do Teatro Carlos Gomes também, só sobre inteligência artificial para contabilidade, né? Isso estão muito à frente. A SCI está investindo também com orientações do Roberto. Em 2023, a gente fez aqui uma imersão com o Roberto, com todos os diretores da SCI, em 2023, né? E nós estamos engateando aqui. Estamos desenvolvendo soluções com orientações do Roberto para o nosso software facilitar as conexões com a inteligência artificial. Hoje já é possível, através do BI Connect, mas é muito penoso tu abrir um banco de dados e trabalhar com layouts. Então, a gente está investindo em web services, em APIs, né, em JSON, enfim, para facilitar a comunicação da inteligência artificial com a SCI. Tá bom, pessoal? Estou muito empolgado, Roberto. Obrigado aí por ter aceitado. Estou muito empolgado aí com a tua vinda aí. Muito bom. Quero agradecer muito e duas coisas importantes. Primeiro, isso tudo que está acontecendo, essa transformação que a gente está causando hoje no Brasil, em Portugal, no Reino Unido, com esse movimento de levar a contabilidade para o rumo da prosperidade pós-IA, né, dos agentes orquestrados, só foi possível por causa da Magda. Eu fazia um atendimento muito personalizado, muito individual, consultorias para grandes empresas. Tem muitos anos que há muito tempo já faço isso, mas é ela que me motivou e que me desafiou para poder levar isso em larga escala para o público contábil no Brasil. Isso, enfim, só foi possível por causa dela. Segundo ponto, o Wellington deve lembrar que quando surgiu o SPED contábil, né, tinha 40 empresas que eram obrigadas a entregar, do grupo piloto, né, do grupo piloto ali para entregar o SPED contábil. Eu fui a 41ª, a minha nano empresa, que só tinha eu, né, eu entreguei a ECD voluntariamente, foi a primeira empresa voluntária a entregar a ECD, justamente para poder entender como funciona o SPED. Né? E é isso que eu estou fazendo com a IA, seja com os avatares de inteligência artificial, que eu comecei a publicar vídeos constantemente com avatares para entender como é que isso pode ser utilizado na contabilidade, seja criando GPTs, agentes, fluxos de trabalho com agentes, enfim, tudo isso só foi possível porque antes, essa é a minha vocação, né? Entender como é que funciona e mostrar para vocês. E a SCI está caminhando num sentido também muito positivo, tá? Eu percebo isso muito claramente, ela está no caminho certo, que não é apenas o de disponibilizar um chatbot, né, como a gente falou, para os usuários. Isso é o de menos, isso é a parte menos relevante da história. A questão é realmente permitir que o contador respire inteligência artificial a partir dos dados transacionais que estão ali no sistema fiscal, no sistema contábil, no sistema trabalhista, que nunca vão ser substituídos nesse aspecto de gestão das transações. Né? Roberto, eu venho dizendo que a inteligência artificial, para mim, depois da internet, a inteligência artificial é o acontecimento mais relevante que aconteceu na tecnologia. Nós estamos trabalhando com inteligência artificial já há um bom tempo. Né? Só que a inteligência artificial de 3 anos atrás é completamente diferente da de hoje, que é diferente de 3 meses atrás. Eu vejo você comentando muito isso. Aqui, ó, saiu um negócio aqui agora que muda tudo. Tem mais isso aqui agora. Então, né? E eu costumo dizer, Roberto, se eu estiver errado, nós estamos na pré-história da inteligência artificial. Né? Então, quem está se sentindo atrasado, perdi a boiada, não, cara, vem que tá valendo. Quem começar hoje está dentro. Lógico, quem já tem gente lá na frente fazendo um monte de coisa, mas quem não começa agora, não começa nunca, né? E assim, ó, cara, é sem volta. Aqui na SCI,
nós temos várias frentes de inteligência artificial. Quer ver um exemplo prático que já existe há um bom tempo dentro da SAI, inteligência artificial, que é o machine learning, né? Que é um dos princípios da inteligência artificial, é a importação de extrato bancário com inteligência, né? Ali, onde é que tem inteligência nesse processo? Ele saber as contas do dia a dia, as contas sabidas. O que é contas sabidas? Gás, luz, telefone, condomínio, aluguel, salários, essas contas que são iguais todos os meses. Então, o sistema ganha essa inteligência a partir da usabilidade, né? A ferramenta ela começa um bebê, ela começa, vamos lá, sem conhecimento, e ela começa a aprender, né? Conforme você vai trabalhando com ela, ela vai aprendendo e ela vai aumentando o percentual de automação, né? de mecanismo. Então, isso vocês já têm no sistema, na prática, funcionando, né? Mas, como o Roberto falou, cara, a gente pode usar a inteligência artificial para tanta coisa, né? Em todas as áreas. Por exemplo, hoje o marketing, você já viram aqueles quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos que nós estamos fazendo, aquelas tirinhas que nós estamos fazendo. Cara, aquilo é lúdico. É muito fácil a pessoa ler aqueles quadrinhos, aqueles 4 quadrinhos, 6 quadrinhos, aquelas histórias em quadrinhos, e entender, né, o que a SCI está fazendo. Porque é lúdico, é fácil de entender. E aquilo ali é feito, pasmem, em 10 minutos. Você só tem que ter a ideia. Tipo assim, a ideia... Pô, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela é muito boa para quem já tem, né? Quem já tem a oferecer para ela. Tem que dar alguma coisa estruturada para ela. Se eu chegar na frente da inteligência artificial, ficar mudo e não oferecer nada para ela, ela não vai entregar nada para mim, ela não vai nem saber o que tem que me entregar. Eu tenho que dar a dica, né? Então, aqueles quadrinhos que levaria, talvez, meses, semanas para fazer, o marketing hoje faz em 10 minutos, tendo a história, né, o conteúdo, o que vai ser feito. Isso é construído em 10 minutos, gente. Sabe? Cara, isso não existe. Isso é uma ferramenta, é inteligência artificial. Então, é um exemplo, né? Mas temos dezenas, centenas, milhares de exemplos, mas que tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Fazer sentido, né? Tem que resolver uma dor. Tem que dar algo que você vai ganhar qualidade, que você vai ganhar velocidade, que você vai dar uma entrega, né, que vai fazer diferença na sua vida. Muito. Falei bobagem aqui, Roberto? Eu tô devaneando aqui ou é isso aí? Não, é isso mesmo. Um ponto que você falou que eu achei muito bacana é o seguinte. A internet, do jeito que a gente conhece hoje, ela só foi possível por causa de 4 letras. HTTP. HTTP, é isso mesmo, né? Porque a conexão entre computadores, via protocolo TCP/IP e outros mais, existia antes. Mas foi essa letrinha, que é um protocolo de comunicação de textos, né, entre computadores, que permitiu que você acessasse qualquer site pelo seu navegador hoje, né? Esse protocolo fez com que a internet se popularizasse e mudou a história da civilização. Tá? Muita gente não conhece isso, é um negócio meio técnico, mas foi por causa disso. Agora, surgiu recentemente outro protocolo que está mudando o mundo, que chama MCP, que é justamente o protocolo que vai permitir com que os agentes conversem com qualquer tipo de sistema. É mais ou menos isso aqui, ó. Né? Cada sistema tem a sua entrada. Uns têm esse tipo de entrada, outro tem USB, outro USB-C, outro... Essa daqui que é a esqueci do vídeo, né? HDMI. HDMI, exatamente. Então, cada tecnologia tem um tipo de entrada, né? Tem o da rede aqui, que é o RJ, né? Esqueci o nome. Tem tanto tempo que eu esqueci. Sim. Agora você tem um adaptador que conecta todos esses protocolos ao seu computador. Isso é o MCP. Então,
um agente que você criar vai falar o seguinte, você vai falar com ele, olha, conecte no sistema da SCI e busque a DRE do cliente. Ele vai lá e vai conectar. Agora analise a DRE e faça os cálculos para análise horizontal. Ele vai fazer. Agora formate um relatório e mande por e-mail. Ele vai conectar no seu e-mail e vai mandar. Tudo isso graças a esse protocolo MCP. Né? Isso é uma coisa muito recente e que as empresas estão começando a se adaptar a essa realidade. Né? Na verdade, isso é um protocolo, né, assinado pelas grandes empresas americanas, Microsoft. Anthropic, isso foi sensacional, porque, né, hoje, por exemplo, vamos falar do extrato bancário novamente, né? Qual é o grande layout de integração disso? Por incrível que pareça, não foi um banco que criou, foi a Microsoft, né? O FX lá. É um padrão Microsoft que acabou sendo adotado pelos bancos. Cara, assim, ó, a gente só é feliz e integrado e globalizado com protocolos, né? E essa tecnologia aí que saiu faz 2 semanas, que eu fiquei sabendo por meio de você e da Magda, nós estávamos lá desenvolvendo o JSON, fazendo a API, que vai ser, uma API, né? Só que tem um protocolo que vai facilitar, né, a comunicação universal de dados financeiros e contábeis no mundo inteiro, gente. Tem noção disso? Isso que bom que fizeram isso, pelo amor de Deus. Senão a gente ia sofrer muito, né? Então, assim, ó, isso vai possibilitar, imagina, vai integrar mais ainda, com mais facilidade, a inteligência artificial com os sistemas financeiros e contábeis, né? Mas tem que desenvolver, tem que fazer, aí você está fazendo. A gente vai chegar num futuro igual os Jetsons, né? Do meu carro eu vou falar assim, olha, acesse os balancetes de hoje, veja, analise e mande um e-mail, vai ser show de bola. Mas assim, ó, muita gente participando aqui, inclusive o Sérgio Lopes lá falou que é o RJ45. Exatamente. Eu vou trazer aqui alguns comentários para a gente responder, que eu achei bem interessantes, tá? Primeiro, tem dúvidas aqui? Vou colocar a primeira. Jefferson, para criar agente é necessário e até ideal falar de processos normativos. Para um agente contábil e criado esse procedimento, política, pensando em N8N, teria que achar alguma biblioteca. Roberto, o conhecimento ele não vem da IA por si só, né? O conhecimento é o que você vai colocar lá dentro, né? Acho que esse assunto é um assunto importante, Jefferson. Acompanha as nossas lives que a gente vai explicar isso a fundo nos próximos dias. Mas, basicamente, criar um workflow agêntico, você tem 3 formas, né? Você pode desenvolver, usar Python para poder desenvolver o workflow. Você pode usar uma plataforma no-code, como o Make, ou pode usar uma plataforma low-code, como o N8N. Né? Low-code é o meio do caminho entre o code e o no-code. Né? O N8N é mais poderoso que o Make, mas o Make é o que eu particularmente recomendo e uso para você iniciar o processo de aprendizado na criação de fluxos, tá? Porque ele é mais visual, é mais simples, é mais didático, depois você migra para o N8N. Então, o segredo de um bom fluxo de agentes é entender o fluxo e saber criar o agente. Saber criar o agente. Isso é que a gente ensina aí com bastante cuidado. Isso é importante. Aqui, ó, com relação a qual a melhor IA, né, Roberto? Várias pessoas perguntando aqui. E aí o Roberto já deu uma dica antes, né? É o melhor para cada caso, né, Roberto? Para chatbot, ou seja, a plataforma de conversa, eu recomendo a OpenAI. Por quê? Porque com ela, por enquanto, tá? Isso está mudando muito rápido. Por enquanto, é ela que permite que você crie GPTs, ela que Agora, às 10 horas e 51 minutos, eu estou recomendando isso. Exato. Mas às 10 horas e 59, pode ser que tudo mude. Pode ser. Exato. Agora, para criação de agentes, não. Aí cada um tem a sua
qualidade, né? A sua utilidade. Isso é incrível, né, cara? Eu, assim, sinceramente, eu nasci de novo, né? Porque isso aí, cara, pô, tava um marasmo a tecnologia, me desculpa, né? Ei, Roberto, não acha que tava um marasmo? Tava Tava um marasmo, os computadores tudo igual. Pô, antigamente, no início da tecnologia, né? Pô, agora veio o PC, agora tem o XT, agora tem o AT, agora tem o 286, agora tem o 386, agora tem o 486, aí vieram os Pentiums, né? Os Atom. Pô, agora tu, sabe? A última grande mudança que a gente teve foi a do smartphone, né? Entendeu? Aí Trouxe- o hardware, né? Realmente, o que mudou em hardware foram os smartphones, né? Exato. Os drones, que, pô, É. estão cada vez mais... Tá louco, os drones estão... incrível, né? Mas, tipo assim, pô, em software, né? A inteligência artificial, pô, eu voltei a ter 15 anos de idade, cara, né? Muito bom. Tô muito motivado, né, cara? Porque realmente, assim, ó, é um mar, gente, de oportunidades maravilhosas, né? É um mar de oportunidade de negócios, novos negócios, né? Novas, invistam, vale a pena, né? Lógico, sempre tem que fazer sentido, né, gente? É aquela coisa, tudo tem que ter uma dor, tem que fazer sentido, tem que resolver um problema, né? Não é entrar no baile, né? De qualquer jeito. Então, se prepara, né? Vai conhecer a tecnologia. Primeiro, não precisa estar preocupado no que vai criar antes. Vai aprender, vai ver tudo que faz, né? É possível. Cara, olha o que a tecnologia está proporcionando. Está proporcionando a qualquer um, sem fazer uma faculdade, sem fazer uma escola técnica, ser um profissional de tecnologia. Olha só que loucura! Que loucura! Né? Eu estava em março de 2023, eu estava em Stanford, estava no Vale do Silício, para falar melhor. E lá a gente ouviu falar que os programadores levam nas universidades americanas 3 anos e meio para formar. Mas já ali a inteligência artificial já estava aquecida e eles estavam precisando de muita gente para trabalhar na área de tecnologia, e o desafio deles era transformar, criar programadores em 1 ano e meio, formar programadores em 1 ano e meio, né? Tendo 6 meses da parte teórica e 1 ano na prática. Praticamente o que as empresas fazem, né? As empresas fazem, porque as empresas brasileiras hoje elas têm que investir em quem tem vontade e tem que ensinar os caras a programar. Pelo menos aqui na SCI é assim, né? Então a gente tem que buscar criar essas pessoas, né? Que queiram entrar no mundo da tecnologia. E a IA, cara, pô, ela te dá uma oportunidade de você ser, sabe? Ser da área de tecnologia com muita rapidez, criando coisas fantásticas. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Que só a inteligência artificial poderia proporcionar. Porque antes tu teria que... Vamos lá, uma linguagem RAD aí, né? Como teve o Clipper de sucesso, o Delphi, e agora o Python. O Python, a gente adotou o Python aqui há 10 anos atrás, aqui na SCI. Já era uma linguagem muito utilizada nos Estados Unidos e pouco utilizada no Brasil. Só que hoje, o Python está no topo das linguagens mais utilizadas no mundo, passando C#, passando Java, passando tudo que é linguagem de programação que tem aí, HTML, PHP, ultrapassou tudo. Sabe por quê? Primeiro que ela já era uma linguagem boa. E segundo, a inteligência artificial. Olha só o que a inteligência artificial fez. Impulsionou o Python. Né, Roberto? O Python foi muito impulsionado pela inteligência artificial. Com certeza, sim. Muito bom.
Pessoal, vou né? ler aqui alguns comentários para a gente pedir para o Roberto fazer um pinga-fogo aí e responder. Docimimo Cestas, como acelerar uma carreira de 30 anos em um mundo da IA? Pois é, você tem que aprender justamente esse ciclo, né, de criação de prompts, escrever bons prompts, criar GPTs, criar agentes e criar workflow de agentes, né? É um ciclo que, por exemplo, lá no nosso curso demora 9 semanas. Você investe 9 semanas aí com módulos que vão transformar uma pessoa que não sabe absolutamente nada de tecnologia da informação e que ela sai com a capacidade de criar seus próprios fluxos de agentes sem necessidade de desenvolvimento de sistemas, né? Muito bom. Amani, por onde eu posso começar com as IAs? Assistindo as nossas lives. Inclusive, hoje, 1 da tarde, a gente tem live lá no canal do Roberto. Se você ainda não segue, siga, @Roberto Dias Duarte, gente, porque a gente tem live hoje só para falar dessa questão da segurança e a gente vai trazer um caso muito bacana também de um aluno, que é o Mauro, que vai estar conversando tudo que ele já fez aí com a IA. Muito bom. Marco Antônio, ó, elogio para o Roberto, é aluno. O Roberto é fantástico e tem um conhecimento em IA didática para explicar o assunto absurdos. Vamos para outro, Newton César. Oi, Newton. Nós da Irmãos Rezende Contabilidade somos uma prova de tudo que estamos conquistando com ele, com o Roberto, com relação a IA, aluno também. Pixel, contábil, me chamo Rodávias. Oi, Rodávias. Sou contador de Fortaleza, participo da turma 3 do RDD 10+, e afirmo, é impossível ser o mesmo contador após fazer o curso. Muito bem, o pessoal está usando com força, tá? Roberto, obrigada pelo elogio antes. A Magda acho que não tá... Tá me escutando, Magda? Estou escutando. Eu quero ver toda essa turma empolgada em Blumenau. Exatamente, gente. Ó, link, né? já dá para comprar ingresso e garantir sua vaga. Compra o ingresso, compra a passagem aérea. Vai ter gente do Brasil inteiro aqui, tanto lá na sala especial dos alunos do Roberto, que a gente vai estar fazendo evento, quanto 800 vagas, onde o Roberto vai palestrar também e vai estar lá no palco também. Ó, Samidana, tem das 200 inscrições, tem um pouquinho mais de 100, hein? E abriu ontem, sem a gente divulgar. Abriu ontem. Então, pessoal, quer comprar o lote 1? Corre lá. Depois, né? Depois vem o Muro das Lamentações, né? Aí vai ter o lote 2, vai ter lote 6. Então, aproveite um lote 1. O evento vai ser... Não sei, Magda, eu cheguei atrasado hoje aqui, a questão médica, né? Eu estava numa consulta médica aí, mas eu não sei se você comentou sobre tudo que vai ter o evento. Lógico que eu comentei. Já comentou. Então eu não vou falar, não vou ser redundante aqui. Agora, legal a participação do pessoal aí. Continua aí que eu gosto. Eu acho muito legal a participação do pessoal aí. 22 de setembro, evento 100% presencial em Blumenau, no Teatro Carlos Gomes. Inscrevam-se, não vai esperar para a última hora. Olha o QR Code na tela para você escanear e já garantir sua vaga, tá? Vou fazer mais pergunta aqui. Antônio Alves, contador público, ele é contador público e gostaria de aplicar nas entidades públicas, tipo orçamento público, emendas parlamentares. É possível, observando o que você fala, é voltado para a contabilidade privada, Roberto? Sim, sim. Qualquer atividade intelectual, qualquer que seja a atividade intelectual que você faz, você consegue transformá-la num agente de IA. Tá? Claro, tem técnica, tem processo para fazer isso, mas todas as atividades intelectuais humanas hoje podem ser transformadas em agentes. Muito bem. Pixel Contábil, depois que fiz o curso do RDD, nunca mais foi o mesmo. Vamos lá, Manuel, eu não entendi direito o uso da IA com relação à criação de agente, o tempo de aprender e desenvolver ou pagar alguém para desenvolver. Usar esse tempo para entender melhor o usado da contabilidade. Pois é, para criar um agente de IA, não adianta você ser só desenvolvedor de sistemas. Ele não consegue, tá? Ele tem que entender do negócio. Então, o que o agente de IA traz de melhor para a junção dos dois mundos? O mundo do desenvolvimento de sistemas e o mundo
dos negócios, né? Isso é um agente de IA. Ele observa um fenômeno, uma mudança no ambiente, toma uma decisão e faz cálculos, analisa, memoriza. Então, você, para criar agentes de uso próprio para o seu escritório, show de bola. Agora, você não vai criar um agente que... Você não vai gastar seu tempo reinventando a roda, né? Você não vai fazer de novo um sistema fiscal, de novo um sistema contábil, de novo um sistema de folha de pagamento. Você vai fazer aquilo que é peculiar, que é característica específica do seu negócio, né? Ao invés de você pedir uma customização, de um relatório, por exemplo, de uma análise, você vai lá e faz você mesmo. Então, essa é a beleza da coisa. Ela junta o de melhor do mundo transacional com o mundo generativo. Aqui, gente, vou colocar nas informações do chat para você, quem está perguntando aí com relação ao curso do Roberto, dia 16 de junho vai ter um evento onde a gente vai abrir as vagas para a nova turma, tá? Se você quer informações sobre o curso, o link está aqui. A gente vai ter esse evento de lançamento. Participe do evento, se inscreva também, tá? Tem muita informação aí, muita coisa nova acontecendo. Vamos lá. Aí, ó, o Newton mandou mensagem para você, Ellington. Verdade o que você falou. Estamos programando com Python sem nunca termos feito curso sobre o assunto. Espetacular. Newton é aluno aí da turma, desde a turma 2, eu acho, né? Newton tá com a gente. E aí o pessoal começa a entender essa parte de usar a inteligência artificial numa forma de aprendizado super acelerada, né, Roberto? Exatamente. Você turbina seu cérebro. É muito interessante, é muito louco, muito bacana. E também a comunicação entre desenvolvedor e usuário começa a ficar mais nivelada, porque hoje é muito distante, né? É muito difícil, às vezes, para o usuário final, para o cliente entender que levar 4 meses, 6 meses para desenvolver algo no sistema, para ele isso é demorado. Para quem desenvolve isso é rápido. Para nós, demorado é levar 3 anos, 2, 3 anos para desenvolver alguma coisa, né? Para ele, assim, ó, no desenvolvimento existe uma esteira, uma empresa organizada, né? Não é assim, nós não estamos aqui parados esperando que o cliente tenha uma ideia lá. Opa, tu tem uma ideia aí, me diz aqui, tá, eu vou fazer agora. Não, é uma fábrica de software, nós estamos desenvolvendo, existe uma esteira de desenvolvimento aqui, né, que envolve legislação, consertar erros sabidos, erros que a gente fica sabendo que é urgente, tem que ser consertado, né? Inovações, recursos, né? Então, existe uma esteira de desenvolvimento e existe as ideias dos clientes, que são as melhores, porque eles estão ali no dia a dia usando, ele sabe da dor dele, né? Mas aí vem também, quando o cliente tem uma dor, muitas vezes acontece de o software já oferecer aquilo por falta de conhecimento, por falta de treinamento, acaba pedindo o que já existe no sistema. Mas, quando tem que desenvolver, não se consegue entregar, por mais que se tenha dinheiro, equipe, do dia para a noite. Quer ver um caso? Vocês lembram do e-social da empregada doméstica, que resolveram fazer assim, do dia para a noite, né? O governo estava desesperado na época, ele tinha que dar uma resposta para a sociedade, e criaram ali o e-social da empregada doméstica. Oh, que legal! Só que não tinha plataforma, não tinha nada. Né? Deram uma canetada, só que não tinha o software. E aí? E aí vira bagunça. E aí, que nem sendo presidente da República, você consegue ter a tecnologia pronta do dia para a noite. Só levou 6 meses. E ficou uma porcaria. Até hoje. O e-social da doméstica, que não é o e-social, o pessoal que desenvolveu o e-social faz questão de dizer o e-social doméstica não é o e-social. Porque, cara, ficou uma lástima. Porque foi uma coisa feito, como no popular, nas coxas, né? Em cima do laço. Então deu muito problema na época. Isso, cara, isso é uma... Só para vocês entenderem que mesmo sendo presidente da República, e dando uma canetada, e tendo dinheiro, e tendo gente, não se desenvolve software do dia para a noite.
né? E aí vem as prioridades, e você com a inteligência, eu estou falando isso para chegar agora, nisso aqui, na inteligência artificial, e esse comentário ali desse contador falando que está dominando o Python, porra, ele passa a ter uma autonomia, né, podendo ter abertura ao banco de dados, onde estão todos os dados dos clientes dele. Imagina ele poder criar um mini Big Data ali, né? Ele poder fazer comparações de ramos de atividades dos clientes deles. Tem muitos escritórios de contabilidade que são especialistas numa área, então ele pode criar índices comparativos, por exemplo, de construtoras, de várias clínicas, por exemplo. Existem escritórios de contabilidade especializados em clínicas. Então ele pega lá 30 clínicas que ele faz contabilidade e ele pode fazer comparativos até como consultoria para os clientes deles, né? E ele pode ainda externar mais ainda, ele pode ir para a internet, buscar esses dados na internet de fontes oficiais, com dados relevantes para dar consultoria nos negócios deles. Agora, imagine, ele tem que contratar um programador, tem que contratar uma empresa, né? Software é caro, né? Software é caro, entendeu? Então, assim, ó, e também tem aquela coisa, pessoal, para fazer um software vai custar, sei lá, um software pequeno, um aplicativo, vai custar 10 mil reais. Ilusão, ele vai partir de 10 mil reais, porque um software, tu não constrói ele, um pequeno aplicativo, e ele está lá pronto e tu nunca mais vai usar. Não, você vai ter que dar manutenção nele, vão mudar as versões, se é um sistema web, né, vai ter, ou desktop, tanto faz, vai ter que se atualizar com as versões do sistema operacional que está ao redor dele, né, com as seguranças que existem, e aí envolve LGPD, pô, você vai longe o negócio. E aí, o cara vai ver assim, não, puta, isso aqui não deu 10 mil. Quando vai ver, ele já gastou 100 mil, 200, meio milhão de reais. Facinho, facinho. Para você chegar em meio milhão de reais de investimento num software, é rapidinho. Então, quando você tem essa autonomia com a inteligência artificial, né, usando Python também, pô, você tem você depende só de você, né? E a velocidade, a economia que vai gerar isso para os seus negócios. Fora que você vai criar coisas que só você talvez tenha. Não é isso? Né, Roberto? Você vai poder criar coisas que talvez só você tenha. Uma inteligência sua colocada numa inteligência artificial, num desenvolvimento, que não é comercial, que o teu concorrente não tem. Exatamente, é o diferencial competitivo seu, né? A personalização sua. Aquele 1% que é o seu toque, né? Exatamente. É isso. Gente, eu sei que o papo tá bom, a conversa tá incrível. A gente tem que se encaminhar agora, tá? Eu coloquei para vocês aí no chat aonde fazer as inscrições do Upgrade Contador, tá? Então vai lá, aproveita, se inscreve agora. Aproveite lote 1, só 200 vagas, tá bom? Esse é o primeiro Upgrade Contador. E a gente já fez a nossa parte. A gente alugou todo o Teatro Carlos Gomes. São 5 ambientes, né? Contratamos todos os palestrantes, painelistas, né? Todas as atrações culturais que vão ter no evento. E agora falta o público, falta você, né? Vem aqui confraternizar com a gente. Vai ser numa segunda-feira o nosso evento, Dia do Contador. Blumenau, lá no nossa page, tem lá Por que Blumenau. Gente, eu vou defender essa cidade, eu não sou blumenauense, né? Sou gaúcho e moro aqui em Blumenau, em Santa Catarina, esse estado maravilhoso, melhor estado do Brasil, tá? Blumenau ainda, melhor ainda, segurança. Você vai andar na cidade e você vai se sentir seguro. Uma cidade linda, turística, cidade bonita, cidade tecnológica. Ontem, inclusive, fui secretário de desenvolvimento dessa cidade ano passado e eu estou muito feliz porque ontem o governo do estado, juntamente com o nosso prefeito aqui,
viabilizar uma verba de 60 milhões para tecnologias, para novas tecnologias, para o nosso distrito de inovação, um dos primeiros distritos de inovação do Brasil. O Blumenau está trabalhando isso já há 4 anos. Nós já temos lá mais de 50 empresas num prédio, no nosso centro de inovação aqui em Blumenau. Blumenau tem mais de 2.000 empresas de tecnologia. É uma cidade segura, uma cidade linda, bonita, turística, muitos lugares para vocês visitar, uma cidade tecnológica e uma cidade da saúde. Vem gente do Brasil inteiro vir fazer transplantes aqui em Blumenau. Então, assim, e já foi a cidade têxtil, ainda continua sendo, das grandes marcas da indústria têxtil, Companhia Erg, Karsten, Teca, Sulfabril, Dudalina, enfim, tantas outras. Aí me perdoe, eu não vou conseguir falar todas que já fizeram sucesso aqui e continuam ainda. Então, assim, ó, vem para cá na sexta-feira, vem conhecer a SCI. O Roberto, ele queria vir aqui e voltar no mesmo dia. Eu disse, não, Roberto, vem aqui, eu quero que tu venha aqui conhecer a SCI também. Né? O Roberto, na terça-feira, ele vai vir aqui conhecer a SCI. Com certeza. E aí é o seguinte, vem aqui conhecer a SCI na sexta-feira ou na terça, tá? Vem ver a fábrica de software funcionando, é muito legal, é muito bacana. Vem curtir o final de semana em Blumenau. Blumenau tem uma rua gastronômica bem perto do teatro, perto dos hotéis, que nós estamos referenciando os hotéis ali na nossa page. Vem curtir Blumenau, você merece. Né? Quando eu faço imersões junto com o pessoal do Sescom, de São Paulo, há 10 anos, no mundo inteiro. Esse ano vai ser em Milão. Eu vou uma semana antes conhecer a cidade, vou lá, não conheço Milão ainda, na Itália, vou dar uma volta por ali, Turim, norte da Itália, Veneza. A gente merece, a gente trabalha muito e a gente merece. Unir a parte, né, não que o meu trabalho não seja prazeroso, eu amo o que eu faço, mas conhecer, passear, né, aproveita, passeia e depois, né, vai fazer a imersão que nem eu vou fazer. E aqui em Blumenau a mesma coisa, vem conhecer a cidade, vem passear aqui, nós estamos perto de Balneário Camboriú, estamos perto do Parque do Beto Carreiro, tudo num raio de 50 quilômetros, você vai, né? Um pouquinho mais de 100 quilômetros aqui está Florianópolis, outra cidade, a Ilha da Magia. Estado maravilhoso, gente. Em setembro, já um mês, né? Já estamos entrando aí na primavera. Então, assim, ó, temperaturas boas, temperaturas amenas aqui no sul do Brasil. Beleza? Você é meu convidado, vem aqui confraternizar esses 35 anos da SCI, esse evento que nós estamos cuidando com o maior carinho, usando toda a nossa experiência de 35 anos, participando em média de 50 eventos por ano. Nós estamos tentando melhorar tudo que a gente vê de errado nos outros eventos, que pecam nos outros eventos, a gente está tentando proporcionar algo melhor e diferente para vocês. Quer ver um exemplo? Quantos eventos que a gente vai, eventos maravilhosos, mas você pega uma fila, já de cara, fica 1 hora em pé, numa fila para entrar no evento. Você que se inscrever, que fizer parte do nosso evento, do lote 1, vai receber a sua credencial em casa. Você vai chegar no nosso evento e não vai pegar fila, você vai entrar direto no evento. E outra, alimentação o tempo todo. Não vai ser mais aquela coisa assim, acaba a palestra, sai todo mundo correndo, né? Parece um por cima dos outros para comer um bolinho ali. Não, nada disso. Tá com fome, vai lá, come, volta, não tem horário marcado para comer, né? Então são detalhes que a gente está cuidando para você não passar por humilhação, não passar por coisas assim que eu acho errado, né? Se a gente está proporcionando um evento, se você está pagando, você tem que ter a gente tem que proporcionar o melhor possível para vocês. Então, esse é o desafio, né? Você tem que vir, tem que gostar, tem que vir apoiar para o ano que vem a gente fazer o 2, tá bom? É isso aí, Magda. Meu Deus, Wellington, Roberto tem que ir, socorro! Roberto, recado final aí. Magda, eu tenho uma entrevista na Band, eu estou atrasado. Você chegou atrasado aqui. Eu cheguei atrasado aqui, estou atrasado, está todo mundo atrasado, é a inteligência artificial.
Tá aí, ó. Muito bom. Só quero agradecer a vocês todos que estão nos assistindo até agora, agradecer a Aceito e agradecer ao Wellington também por esse momento importante que nós tivemos hoje aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Roberto. Obrigada, Wellington. Gente, inscrevam-se. Upgrade Contador, dia 22 de setembro. A gente vai trazer conhecimento real para vocês terem decisões necessárias. Por quê? Porque a gente vai escolher o todo mundo a dedo para estar lá com a gente. Os nossos palestrantes, quem vai estar lá é todo mundo que pratica, não tem ninguém só teórico, não, tá bem? Então vamos junto com a gente, que vai ter muito conhecimento e a gente se encontra lá. Um beijo, tchau, tchau. Valeu! Ó, já foi, ó. O mineiro já foi. Tchau, Wellington. Tchau, Ei, pessoal. valeu. Um abraço.